Bora falar de Revolução Gloriosa. Bem-vindo a Explica aí, Renan, essa matéria dificílima. É uma revolução assim que dá para complicar ela, mas eu vou explicar de uma maneira fácil, vocês vão entender, vai ser bem legal. Então, bora para aula. Cara, a Revolução Gloriosa não tem esse nome à toa, não. Ela foi de fato gloriosa, ela mudou a história da Inglaterra. Eu vou começar passando os antecedentes históricos para, enfim, explicar o que foi a Revolução Gloriosa, tá bom? Mas já adiantando aqui, vamos falar sobre a Inglaterra. Vamos falar do que aconteceu na Inglaterra, que o absolutismo não teve tanta força quanto nos outros países europeus. Por quê? Foi por causa disso aqui, ó. Bom, aqui eu trouxe uma imagem bem legal de um rei chamado Rei Charles III. Ele foi coroado, né, depois que a Elizabeth II morreu. Ele agora quem está no trono da Inglaterra. É a nova rainha Elizabeth, é ele. É interessante só a gente salientar que o rei hoje na Inglaterra, ele é só uma figura simbólica, tá? Quem governa o país é o parlamento. Começou nesse período, inclusive, que a gente vai estudar. É o parlamento, na figura principal, chamada de primeiro-ministro, que é tipo o presidente da Inglaterra, vamos dizer assim. É só uma figura simbólica, representa muito para o povo inglês, mas não tem qualquer questão política envolvida. O processo histórico que levou à Revolução Gloriosa começou lá em 1215. Meu Deus, que século é isso, professor? 1215? Faz o cálculo aí que eu já ensinei. Século 13. Faz muito tempo. Foi assinada a Magna Carta e ela é considerada um dos primeiros documentos assim que influenciou o Estado de Direito, que é esse Estado, país em que os direitos da população são resguardados. O que ele estabeleceu? Limitação do poder real, poder do rei. Então ele tinha que obedecer à lei e ofereceu garantias como liberdade e direito de propriedade. Olha só, direito à propriedade. A gente vai falar muito disso, principalmente lá no final da aula, tá? Então a Magna Carta é considerada um marco, de fato, para os direitos, da conquista dos direitos na Inglaterra. E aí o que acontece? Nesse meio tempo aí em que os reis da Inglaterra são limitados ao poder, surge a Revolução Puritana. Porque na Inglaterra, qual que era o contexto? Depois da Reforma Protestante, e eu já indico aqui, professor, não me lembro o que é Reforma Protestante. Postei um vídeo de Reforma Protestante. Clica lá no vídeo, assiste ele e depois volta para cá. Pode ser? Assiste o vídeo de Reforma Protestante que vai ajudar muito a entender isso aqui. Na Inglaterra, existiam três religiões, três blocos religiosos. Os católicos, que historicamente estavam ali no período da Idade Média e tinham grande formação de blocos católicos ao redor da Europa. Os anglicanos, que surgiram depois que o Henrique VIII rompeu na Reforma Protestante com a Igreja Católica. E os puritanos. Né? Os puritanos são protestantes de uma linha que basicamente dominava a mentalidade da Inglaterra nesse período. Os puritanos foram muito importantes e por isso que a revolução chama Revolução Puritana. O que acontece? Os reis desse período eram anglicanos ou católicos, nesse caso aqui anglicanos. Porém a população, grande parte da população da Inglaterra, e principalmente o parlamento, que era a galera que ficava ali criando as leis, os políticos, vamos dizer assim, tá? Quando eu falar parlamento, pensa políticos. Eles eram puritanos, eles eram de linha protestante, calvinista, uma linha que pensava muito diferente dos católicos. E isso fez com que o desgaste, né, dessas guerras, desses problemas políticos que estavam tendo na Inglaterra, fez com que a Revolução Puritana acontecesse entre 1642 e 49. Essa guerra civil, essa luta pelo poder na Inglaterra, fez com que a monarquia fosse cessada, terminou a monarquia e entrou no lugar o Oliver Cromwell, que era um líder puritano, e ele governou durante um período aí de mais ou menos uns 10 anos, ele governou a Inglaterra como uma república. Foi a Revolução Puritana. Professor, eu preciso decorar isso? Não. Eu só quero que você entenda agora tinha uma monarquia, essa monarquia caiu e entrou a república, tá? Com mais direitos resguardados, enfim. O que aconteceu depois? A restauração da monarquia. Conforme já estudamos, em 1649, a Inglaterra tornou-se uma república.
Em 1659, o parlamento voltou ao poder e voltou com a monarquia. Os dois reis sucessores foram o Carlos II e o Jaime II. Quando eles assumiram, o que eles tentaram fazer? Voltar com o absolutismo. O absolutismo que existia antes, o rei absoluto, que a gente já estudou na Revolução Francesa, eles tentam voltar. Logo que isso aconteceu, o parlamento já não viu com bons olhos. Em 1688, o parlamento já estava lutando já contra essas tentativas de voltar ao absolutismo na Inglaterra. Na época, o rei da Inglaterra que tentava voltar ao absolutismo era o Jaime II. O Jaime II, ele queria voltar ao absolutismo, mas o parlamento era contra. O parlamento reuniu o exército e foi para cima dele. Só que antes mesmo do exército chegar lá e tomar o poder, ele já saiu, já desistiu e falou assim: não, isso aqui não é para mim, eu vou sair. Ele saiu e a partir daí a Inglaterra se tornou uma monarquia constitucional. Tá? Quem que eles colocaram para governar a Inglaterra, já que teria que ter um rei, um monarca, governando baseado em leis, escolheram o calvinista, o holandês Guilherme de Orange, que era casada com a filha do Jaime II, a Maria Stuart. Ele ocupou o trono inglês e a partir daí surge a monarquia constitucional inglesa, em que o rei governa, mas baseado em leis. Todo esse movimento de entrada, volta, né, dos monarcas ao poder ali em 1659, o Carlos II, depois o Jaime II, essa tentativa deles de tentar voltar ao absolutismo e essa retirada deles por parte do parlamento até chegar o Guilherme de Orange e assumir o poder na Inglaterra de vez, esse movimento todo é chamado de Revolução Gloriosa. Então, a Revolução Gloriosa, processo histórico que induziu a deposição, a tirada de Jaime II, rei católico, que governava a Inglaterra de maioria protestante, e a ascensão ao trono de Guilherme de Orange e Maria Stuart ficou conhecido como Revolução Gloriosa. E aí, pessoal, ele fala assim até que a declaração, esse Bill of Rights, Declaração dos Direitos, foi muito importante para esse momento, porque ela impunha limitações ao rei, e aí isso marcou o fim do absolutismo. Então, o mais importante sobre a Revolução Gloriosa é entender o quê? Ela marcou o fim do absolutismo na Inglaterra e iniciou um período de monarquia constitucional. Então, o cenário mudou, e aí você tinha um fortalecimento de quem? Das camadas populares. E quem que era mais forte economicamente? A burguesia. Então você começa a formar ali um governo já equilibrado, políticas bem informadas, uma Inglaterra que estava em ascensão, você forma um ambiente favorável. E aqui começamos a segunda parte da aula de Revolução Gloriosa, que é como essa revolução, como a entrada de um rei, e um rei protestante, fez com que essa população inglesa, que era de maioria protestante, se juntasse tudo numa mentalidade, num contexto político, social e econômico, para que surgisse a Revolução Industrial. Porque surgiu a primeira revolução, as primeiras indústrias do mundo surgem na Inglaterra. Por quê? Tem influência disso aqui. Vamos lá. A influência da Revolução Gloriosa na Revolução Industrial. Essa Revolução Gloriosa, ela foi muito boa para a Inglaterra, vamos dizer assim, né? Ela estabeleceu fundamentos para que existisse ali vamos dizer assim, ideais para que surgisse um contexto de formação econômica, políticas favoráveis ao desenvolvimento econômico. E para quem não entendeu ainda, não sacou, na Reforma Protestante, principalmente os calvinistas, que era o que o rei da Inglaterra era, você vai ter princípios que pregam o trabalho, que prega principalmente o quê? Propriedade privada. Ó, por exemplo, isso aqui é meu. A partir do momento que isso aqui é meu, de maneira bem simples e resumida, tá? Propriedade privada. Me pertence, é meu. A ideia de propriedade privada mudou a história do mundo e deu vamos dizer assim, uma ajuda para que surgisse o capitalismo moderno da maneira como a gente enxerga ele hoje. Começou ali a ideia de ter propriedade privada e você produzir e ter lucro. É a ideia de que a gente vê hoje no dia a dia. Mas o mais interessante é que o contexto da época proporcionou isso. Por exemplo, tinha um sistema político mais equilibrado, você limitava os poderes. Então, o parlamento conseguiu governar a Inglaterra. O rei não tinha aquele poder que, por exemplo, o rei da França tinha, que vai ter a Revolução Francesa, não. Ele vai ser um negócio mais equilibrado. Então, você vai ter a supremacia do parlamento, não do rei. Supremacia, poder acima, né? Não, é o parlamento. Por exemplo, respeito aos direitos individuais,
Propriedade privada, você vai ter a legalização da propriedade privada. Então, se eu sou dono de uma empresa, eu tenho os meus direitos resguardados acerca disso. Isso é incentivado pelo Estado, que eu tenha uma empresa, que eu tenha bens materiais meus, que me pertencem. Isso gera uma mudança de mentalidade, mas essa mudança só ocorre em contextos em que a mentalidade da população muda. E como eu disse, você tinha uma Inglaterra de mentalidade calvinista, protestante, que dava base para isso, que é o que a gente vê hoje no dia a dia, né? Essa visão de que trabalho é bom, o lucro, a busca por lucros é algo que não tem problema nenhum. A Igreja Católica via como pecado, só para você ter uma ideia. Os protestantismos, pelo contrário, vão incentivar isso, e isso deu base para que, por exemplo, tivesse o desenvolvimento de um sistema bancário, né? Que ali ele vai fazer o que o sistema bancário? Ele vai financiar o que? Os empreendimentos comerciais, industriais. Então vão surgir mais comércios, mais indústrias. Isso fez com que a Inglaterra crescesse economicamente. E essa estabilidade monetária, né, por conta do estabelecimento do banco, facilitou muitas transações, investimentos. Por isso que a Inglaterra se tornou o foco da industrialização. E por isso que durante uns 300 anos, até os Estados Unidos se firmar, a Inglaterra vai ser a maior potência do mundo. Agora que eu falo em sala de aula, vocês acham que é sem querer que os Estados Unidos foi a maior potência do mundo? A mentalidade que influenciou a Inglaterra influenciou a sua colônia, os Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra. Por isso essa mentalidade dos estadunidenses, desse pessoal, eles têm essa mentalidade voltada para o trabalho. Olha só que interessante. Isso é influência do pensamento protestante. Para quem não sabe, já vou deixar para vocês, os Estados Unidos é um país de maioria protestante, então você vai encontrar mais protestantes do que católicos, por exemplo, nos Estados Unidos, tá bom? Tem também, mas em menor número. E aí teve a lei de cercamentos, isso aqui ajudou demais, porque assim, pensa comigo, trabalhar no comércio e numa fábrica, vocês pensam o quê? No sítio ou na cidade? Cidade. Leis de cercamento. Entre os séculos 16 e 17, o parlamento inglês aprovou o Enclosure Acts, as leis de cercamento, que promoveram a expulsão de milhares de camponeses das terras comunais, terras comuns. Todo mundo trabalhava, era tudo de todos ali. Não, os camponeses tornaram-se trabalhadores urbanos e emigraram para a América. A cerca é o que diz que o meu território, a minha casa é minha, e a partir daquela cerca ali é seu. A cerca, cercamento, lembra a propriedade privada. Tenta sempre lembrar disso, cerca. A cerca diz que esse terreno é meu, esse espaço é meu. Isso me pertence. Então a lei de cercamento proporcionou com que o desenvolvimento da ideia de propriedade privada, e esses camponeses que trabalhavam lá, eles tiveram que vir para a cidade trabalhar nas fábricas. Aí vai ter uma crítica em cima disso, que eles não tinham muitos direitos, muitos morriam na fábrica, enfim. Mas eles tiveram que trabalhar. Se eu for para a cidade, eu tenho que trabalhar e fazer alguma coisa lá. Trabalhou no comércio e na indústria, que foi se desenvolvendo, e as cidades inglesas começaram a crescer, crescer, crescer. Enfim. Cercamentos, ó. Repara ali que é uma fazenda. E aqui na fazenda, vocês, não sei se dá para ver na imagem, mas tem muitos cavalos e tem ovelhas também. Ovelha, para quem não sabe, é a matéria-prima do quê? Da lã, que produz o quê? Roupa. As primeiras e as principais, não só essas, mas as primeiras e as principais fábricas inglesas serão de indústria têxtil, de roupa. Olha só que interessante. Por isso a ovelhinha, né? Que ela produz a lã. Olha só. As razões do pioneirismo. Pioneirismo, esse é o primeiro, tá? Pioneirismo inglês. Diversas inovações técnicas ao longo do século XVIII prepararam a Revolução Industrial. Aqui vai mostrar as máquinas da Revolução. Aí você tem uma mulher usando um spinning jenny, gravura feita por volta de 1880. Então você tem ali uma evolução técnica muito grande acerca do que era feito antes. Algumas outras imagens aqui. O setor têxtil, baseado em lã e algodão, muito bem utilizado. A gente vai falar dos trabalhadores nas fábricas mais para frente, a gente vai falar de como eles eram explorados e como as condições de vida deles eram bem precárias. E aí o avanço da indústria, né? Locomotiva Rocket de Stephenson, gravura colorida de 1829. A locomotiva, a partir do momento que surge a máquina a vapor, você tem um boom, né, na velocidade do mundo, até na maneira de você usar as máquinas, porque
a máquina a vapor transforma realmente a realidade das fábricas. E é isso. Bom, a Inglaterra foi pioneira, né? O principal motivo foram os cercamentos, mas teve outros motivos para surgir também a Revolução Industrial neles, que, por exemplo, eu posso citar aqui, que possuía grandes reservas de carvão. A Inglaterra, até hoje, na Inglaterra, tem muitas reservas de carvão, é algo muito explorado lá. Teve toda uma legislação que favoreceu os burgueses, que eram os puritanos calvinistas, que pregavam o trabalho e tudo mais. E principalmente isso tudo depois da Revolução Gloriosa. Tá? A Revolução Gloriosa foi essencial para que isso acontecesse. E é isso. Esse é o tema da aula de hoje. Não é uma aula que é tão difícil, mas também não é tão fácil, mas eu tentei deixar da maneira mais didática possível. Qualquer dúvida, pergunta aqui no chat. Vamos conversar sobre a Revolução Gloriosa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.